Quando se fala da alfabetização nas escolas públicas de Brasília, há uma pergunta que está sempre na ponta da língua. Afinal, qual é o método? A verdade é que, bem, se a expectativa é um nome único e fechado, a resposta pode ser uma grande surpresa. Vamos mergulhar no centro desta questão e perceber o porquê. É mesmo esta a pergunta de 1 milhão de euros. E não é só para professores e pais. É crucial para quem está a estudar para concursos públicos. Quer dizer, qual é a fórmula de Brasília para ensinar a ler e a escrever? Isto não é um pormenor, porque a resposta a esta pergunta molda, na verdade, tudo o que acontece dentro de uma sala de aula. Pois bem, a resposta é mesmo esta, e é surpreendente. Esqueçam a ideia de um manual de regras fixo, tipo método fónico ou silábico. O que existe em Brasília é algo muito mais vivo, muito mais dinâmico. É um diálogo constante entre duas das maiores pensadoras da educação. Então, o nosso roteiro para esta análise vai ser este. Primeiro, vamos desconstruir a própria ideia de método. Depois, vamos conhecer as duas figuras centrais, Emília Ferreiro e Magda Soares. A seguir, colocamos as ideias delas frente a frente e, para fechar, vemos como é que tudo isto se materializa na prática, no dia a dia. Ok, vamos lá começar pela base de tudo. Para se perceber a alfabetização em Brasília, o segredo não está num livrinho de instruções, mas sim no documento que funciona como uma espécie de bússola para todas as escolas da rede. E esse documento bússola é o currículo em movimento. É ele que diz que a abordagem tem de ser crítica e social. Ou seja, em vez de impor um método rígido, ele oferece um enquadramento, uma base teórica para que cada professor possa tomar as suas decisões pedagógicas de forma informada e consciente. E a primeira grande voz neste diálogo é a de Emília Ferreiro. É importante pensar nela não tanto como uma pedagoga, mas quase como uma cientista, uma investigadora. A sua grande obsessão era uma pergunta que parece simples, mas que foi revolucionária. O que é que se passa, a sério, na cabeça de uma criança que está a aprender a escrever? E o que ela descobriu foi, uau, uma autêntica revolução. Esta citação resume a sua ideia mais poderosa. A criança não é uma folha em branco. Pelo contrário, é um ser pensante, ativo, que está constantemente a criar as suas próprias teorias, as suas hipóteses sobre como a escrita funciona, muito antes de alguém lhe assinar formalmente o A, E, I, O, U. E Ferreiro conseguiu mesmo mapear esta evolução em 4 grandes fases. Começa na fase pré-silábica, onde a escrita base um desenho, e vai avançando até à fase alfabética, quando a criança finalmente descifra o código. Na prática, para os professores, este mapa é a base da famosa sondagem, aquela ferramenta que permite diagnosticar em que ponto exato cada aluno está. E atenção, porque este é um ponto absolutamente crucial para entender tudo. A Ferreiro descreveu um processo natural de desenvolvimento. Ela deu-nos um mapa do pensamento da criança. O que ela não fez foi criar um método de ensino. O trabalho dela serve para diagnosticar, para perceber, não para prescrever o que fazer a seguir na sala de aula. Certo, se a Ferreiro nos deu o mapa da mente da criança, quem é que nos diz o que fazer com essa informação? É aqui que entra a nossa segunda voz fundamental, Magda Soares. O foco dela não é o diagnóstico, é a ação. A grande pergunta dela é, na prática, ali, na sala de aula, como é que se ensina de uma forma que seja eficaz e que faça sentido para a vida? A ideia-chave de Magda Soares resume-se nesta palavra, alfiltrar. E o conceito é simples e ao mesmo tempo genial. Para ela, ensinar o código, as letras, os sons, sem ensinar o seu uso no mundo real, é como dar as chaves de um carro a alguém sem nunca lhe ensinar a conduzir. Alfabetizar e letrar são duas coisas que têm de acontecer juntas, ao mesmo tempo. E esta imagem ajuda a perceber isto na perfeição. A alfabetização é a parte da técnica, é o como, é ter o martelo e os pregos. O letramento é o propósito, é o para quê. É saber usar as ferramentas para construir uma cadeira, uma casa, o que for. Ensinar só o Babebi Bobu é como entregar as ferramentas sem um projeto de construção. Não serve para muito. Muito bem, agora que já conhecemos as duas perspectivas, vamos pô-las a conversar. Vamos colocá-las em diálogo direto. Onde é que elas se afastam e, talvez mais importante, onde é que se encontram para criar uma base realmente sólida para a prática na sala de aula? Este quadro resume isto na perfeição. A Ferreiro vem da psicologia e o seu olhar está virado para dentro, para o porquê das coisas na mente da criança. A Soares vem da pedagogia e olha para fora, para o como, para o que o professor faz. Reparem na linha do erro. Para a Ferreiro, é uma pista valiosa do raciocínio da criança. Para a Soares, é um sinal de que o professor precisa de intervir e ensinar. As perspectivas não se anulam, complementam-se.
Mas, apesar das diferenças de foco, aquilo que as une é muito, muito forte. Ambas são radicalmente contra a memorização mecânica das cartilhas antigas. Ambas veem a criança como alguém inteligente, que pensa. E, acima de tudo, ambas entendem que saber ler e escrever não é só uma matéria da escola. É uma ferramenta essencial para exercer a cidadania. É um direito. E chegamos à metáfora central que, honestamente, arruma a questão. A Ferreiro é como engenheira de solos. Ela analisa o terreno, estuda a fundação, diz-nos como é que a mente daquela criança funciona e em que fase está. Já a Soares é arquiteta urbanista. Com base nessa análise do terreno, ela projeta o edifício, planeia as melhores estratégias didáticas para construir uma literacia que funciona no mundo real. Uma precisa desesperadamente do trabalho da outra. Ok, a teoria é fantástica, mas e na prática? Como é que este diálogo todo sai dos livros e aterra na realidade da sala de aula? Vamos ver como é que isto se traduz na organização das escolas de Brasília. Pois bem, na prática, esta filosofia tem um nome, Bloco Inicial de Alfabetização, ou BIA. É útil pensar nisto como uma maratona de 3 anos, em vez de 3 corridas de 100 metros. Ao juntar o primeiro, o segundo e o terceiro ano num ciclo único, dá-se tempo à criança para se desenvolver ao seu próprio ritmo, sem a pressão de chumbar. A avaliação existe para ajudar, não para classificar. E esta receita de Brasília ainda leva uns temperos locais, vindos da Universidade de Brasília. Stella Mares Bortoni Ricardo acrescenta a importância de respeitar a forma como a criança fala em casa, o seu sotaque, sem preconceitos. E Benigna Vilas Boas reforça a ideia da avaliação como um GPS para guiar o aluno e não como um carimbo final de aprovado ou reprovado. Olhando para trás, a história é fácil de contar. Nos anos 80, tivemos a ruptura de Ferreiro, que nos mostrou que a criança pensa. Depois, nos anos 90 e 2000, veio a sistematização de Soares, que nos ensinou a juntar o código e o uso. E hoje, o Currículo em Movimento é a síntese viva deste diálogo histórico e contínuo. Portanto, a grande conclusão é mesmo esta. A abordagem de Brasília não é uma coisa nem outra. Não é um método único, é uma síntese dinâmica. Usa-se o diagnóstico da Ferreiro para perceber o terreno e a pedagogia da Soares para desenhar o projeto. É uma parceria inteligente. O que nos deixa com uma última reflexão. Se a teoria nos dá a análise do solo e o projeto da cidade, como é que o professor, no dia-a-dia da sua sala, com as suas crianças, se transforma no arquiteto final? Aquele que, com as suas escolhas diárias, com a sua arte, constrói de facto a ponte entre cada criança e o infinito mundo da escrita? É uma boa pergunta para ficar a ecoar.